Tudo que um pai precisa saber sobre uma separação envolvendo crianças. Aqui eu vou dar um resumão. Em poucos minutos você vai ficar craque no assunto. Meu nome é Pietro, eu sou advogado em São Paulo e vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui e eu vou olhar de vez em quando para seguir uma ordem e não esquecer de falar nenhum ponto. Bom, primeira coisa que a gente tem que considerar é qual é a idade dessa criança ou dessas crianças, ok? Se é uma criança que ela é muito bebê, especialmente se está amamentando ainda, a mãe está amamentando, um pai fica muito prejudicado no momento da separação e muitas vezes até afastado da criança. Isso porque, a partir do momento que cada um vai morar em uma casa, um pai não vai conseguir ter aquela criança, porque a mãe, além do pai ter que trabalhar, a mãe ter lá uma licença, vai do caso concreto, mas entendam que a criança pode estar amamentando, a criança pode ser totalmente dependente da mãe, não vai dormir bem sem a mãe. Então, na maioria das vezes, os juízes não autorizam pernoite. Às vezes nem pegar a criança, eles mandam esperar mais um tempo, se a mãe implicar um pouco, dizer que não confia, tá? Vai ter que aguardar, ou vai ser uma visita assistida, um assistente social, ou o juiz determina que alguém da família faça um acompanhamento como intermediário, vai do caso a caso. Quando a criança já é maior, aí sim tem a separação, o juiz ele fixa um regime de visitas. Esse regime vai ter que observar várias peculiaridades. Onde a criança mora, é perto do pai e da mãe, é longe, ela estuda, tem escola, tem babá. Um regime padrão é aquele que a gente ouve muito falar. A criança mora com a mãe, mas ela visita o pai aos finais de semana alternados, tá? Visita, apesar do nome estranho, que não é nem o nome correto, significa que o pai retira a criança na casa e leva para lá. Essa é a regra geral. Eu não estou supondo aqui que é o caso de uma medida protetiva. Vocês sabem que tem leis específicas que protegem as mulheres contra qualquer tipo de situação ocorrida com o ex. Se tiver envolvido nisso, aí muda tudo que eu estou falando aqui. Porque aí não vai ter... Em tese vai poder ter a visita, mas pode ficar mais limitada ainda do que eu falei no começo do vídeo. Então isso já é um alerta de que deve ser tomado muito cuidado. Muitos homens, quando estão no término de um relacionamento, uma situação já desgastada, eles acabam se excedendo realmente e a lei está aí para isso. O problema é que é uma lei que não permite a defesa. Então, o que vai contar é a versão da mulher e aí isso pode levar a um afastamento muito grande dele em relação à mulher e refletir na convivência com a criança. Então, tem pais aí que ficam 3, 4 anos sem ver criança. Claro que se ele tiver um bom advogado, for feito um bom trabalho, demonstrada a boa índole dele, a boa relação com a criança, ele vai conseguir. Acontece que muitos pais eles se perdem nesse meio do caminho, por tanta coisa acontecendo, esses processos, e acabam eles mesmos se afastando da criança e aí o negócio vai por água abaixo. Mas não é o objeto do vídeo. Pensão. Eu já falei basicamente da convivência. Se é bebê, vai ser bem limitada. Se já é grande, se já é pré-adolescente, aí o juiz vai fixar. Ele tem um ponto de partida, como eu falei, e aí se o pai quiser pegar mais, ele pede para pegar mais. Se o pai quiser menos, ele explica por quê. Mas a convivência é um direito da criança, mas é uma obrigação do pai também. Vamos falar da pensão. A pensão também é um grande assunto quando se fala em separação. Aliás, quando se fala em ter filho, já se sabe desse risco, que se tiver uma separação, vai haver um pagamento de pensão. A pensão ela é proporcional ao que o pai ganha. Então, digamos, se o pai ganha 10 mil, a pensão normalmente vai ser 30%, 20% a 30%. Ou pode ser fixada a menos, depende
de como vai ser feito esse pedido de pensão pela mãe. O pai, prevendo que vai sofrer uma ação de alimentos, ele pode se antecipar e ele mesmo ajuizar uma ação de oferecimento, de oferta de alimentos. Ele falou, eu quero pagar. Por um lado, isso é bom, porque já é um ponto de partida que ele vai dar. Ele vai falar, olha, eu acho que 1.500 é suficiente. Ao passo que quando a mãe fosse entrar, ela ia pedir 5.000 de pensão. Então, o juiz pode acatar os 1.500 e ficar um tempo pagando isso. Se futuramente ela conseguir aumentar, aí vai aumentar. A pensão, ela deve ser usada não para sustentar a mãe. Não é para pagar a faculdade dela, não é para pagar a estética, academia, passeios e viagens. Embora muitas vezes a gente veja isso, né? Nos casos, especialmente os casos famosos. A pensão ela deve ser o suficiente para pagar as despesas da criança, escola, perua, convênio, cursos, alimentação, lazer, farmácia. E não totalmente, afinal, a mãe, apesar de ter a guarda, ela também tem que contribuir financeiramente. Até porque ela faz um trabalho invisível, que é de cuidar, dar banho, levar para a escola, preparar comida, lavar as roupas, levar no médico, ajudar no estudo, montar a mochila. Então, convenhamos que o guardião, que pode até ser o homem, e eu já vou falar disso depois, é justo que pague um pouco menos. E isso não era, mas agora vem sendo levado em consideração pelos juízes para fixar que o pai pague mais por conta do trabalho invisível da mulher. Outro assunto. O pai pode ter a guarda da criança? Bom, se é um bebê, se está amamentando, é quase zero essa possibilidade. A menos que a mãe fale, eu não quero a guarda, pode ficar. Tá? Ou se a mãe tem problemas de saúde, problemas psicológicos, psiquiátricos, tiver risco para a criança, sim, o pai pode pegar a guarda. Agora, se não for essas opções, o pai pode pegar a guarda se ele der um pouco de sorte e pedir isso no momento certo e com as provas certas. Por exemplo, uma criança já maior que manifesta o total interesse de morar com ele e já mora com ele formalmente. Digamos, o pai já tem uma guarda de fato, só que não é no papel. O juiz nunca passou por um juiz isso aí. Aí ele vai lá e fala, ele já mora comigo, a criança, mora mais tempo comigo do que com a mãe, fica 15 dias seguidos comigo, fica um final de semana com a mãe, tal. Aí o juiz vai dar a guarda para ele. E outras situações, eu não consigo explorar todas aqui. Mas, obviamente, para um pai conseguir a guarda, não é aquele pai que não quer pagar pensão. Então ele fala, se eu tiver a guarda eu não vou pagar pensão? Então eu quero a guarda. Nem gosta da criança, nem acompanha, não faz nada, mas começa a lutar pela guarda só para não pagar pensão. Aí ele não vai conseguir, porque vai ter um estudo psicológico, vai ter um estudo social, Ministério Público, juiz e o advogado do outro lado, todo mundo lutando dizendo que ele não tem capacidade para isso. Um outro ponto que eu vou abordar aqui é a importância de guarda e pensão ser formalizada no papel. Sabe por quê? Porque às vezes o casal terminou, o pai começa a mandar um dinheiro, manda lá R$1.000, mil todo dia, todo mês. E depois ele não tem prova, né? Ele tem um comprovante ali, mas não é diferente de um acordo que foi homologado por um juiz, que passou pelo Ministério Público. Você entende que aquilo teria uma validade jurídica, enquanto o acordo de boca não? A mãe pode chegar e mudar e falar, não, agora eu quero tanto, e ele vai ficar na mão dela. Entendeu? Guarde os comprovantes. Digamos, se o juiz arbitrou que sua pensão é R$2.000, certo? 2.000 é em dinheiro. Você chegar e dar 1.000 no dinheiro e mais 1.000 de escola, você sabia que você pode ser cobrado desses 1.000 que você deu de escola? Porque você está pagando de um jeito que não é o jeito que o juiz falou. O juiz mandou pagar 2.000. Se você quis pagar a escola, por mais que seja louvável, o juiz vai falar, não, mas você tem que pagar os 2.000. Então você tem uma dívida aí. A mãe pode te cobrar. Isso daí é super normal.
Bom, você sabe que pensão é um negócio sério, né? Não pagar, você tem risco até de prisão. A atuação tem que ser muito cuidadosa. Se você sente que a pensão tá cara demais, vai atrás de diminuir. Você precisa de um advogado para, se o processo já acabou, entrar com uma ação revisional. Ou se o processo está em trâmite, pedir para baixar. E imediatamente, a partir do momento que você percebe que não vai dar e que vai virar uma bola de neve, ou que você perdeu o emprego, ou que você teve um gasto excedente, sua situação financeira mudou, corre para falar para um juiz. Porque vai virar uma bola de neve e aí, além de poder sofrer uma execução de bens, ou seja, veículo, contas bancárias, criptoativos, imóveis, que podem ser usados para cobrar uma pensão, tem também o rito da prisão. O homem pode ser preso, ficar aí até 3 meses na cadeia, embora seja meio que absurdo, né? Porque se ele estiver lá, ele não vai conseguir pagar a pensão. Mas é uma forma que a justiça criou, né, a lei, o legislador, na verdade, de forçar o pai a pagar. Ele vai ficar com tanto medo de ser preso que ele vai ter que pagar. Você pode pedir que a mãe faça uma prestação de contas. Você está pagando 4 mil de pensão. A mãe nem colocou o filho na escola particular. Não gasta quase nada. Está gastando 1.000 aí pelas suas contas. Embora a criança no dia a dia sempre gasta mais do que os pais imaginam. Você pode pedir uma prestação de contas. Se ela não tiver comprovação de que o dinheiro está sendo usado para benefício da criança, você pode pedir a redução. Como vocês viram, eu passei um panorama geral aqui, eu confirmei ali na lista. E o cerne aqui, o recado final é: vocês precisam de um advogado para atuar com muita estratégia, especialista nesses assuntos, pensão, guarda, também divórcio, de separação de bens, partilha, porque muda tudo. 99% das guardas são para as mulheres, ou seja, 99% são os homens pagando pensão, embora tenha mulher pagando pensão também. Para o juiz, é só mais um caso, um de milhares. Um advogado tem que fazer um trabalho cuidadoso junto ao juiz, junto ao Ministério Público, explicar a sua situação, demonstrar a sua índole e a sua boa-fé. Aí você poderá conseguir decisões favoráveis, reduzir uma pensão, conseguir mais tempo com o seu filho, reverter uma medida que tenha sido pautada numa mentira ou alguma história falsa. Então, se você gostou do vídeo, clica em inscrever-se, é o meu principal pedido. O like também. O meu contato vai estar na capa do YouTube, meu WhatsApp, e também eu vou colocar depois nas legendas dos vídeos, ok?